noite, meus amores. Hoje eu estou aqui comendo o meu pastelzinho de frango com as minhas colegas aqui de quarto. Olha só, que coisa mais linda, né, Cris? Renata e... Boa noite. Ivaneide, meu amor. E aí, meus amores? Tá achando o que dessa noite? Olha pra ali como tá ali. Noite Tudo linda. de bom, meus amores. Saímos um pouquinho daquele Raquel quarto. Lira aqui bancando hoje, é a gente. Quem? Raquel Lira que tá bancando hoje. Não, não, de jeito nenhum. Vai trabalhar não, pra ver se você tem dinheirinho no bolso. Oi, Vaneide, fala alguma coisa de voar. Vai, Renatinha, você Tá não. no pastelzinho e na coquinha. Na barriguinha. Eita, a minha tá aqui, de Vaneide também. Né, Vaneide? A tua coca. Tudo na caixinha hoje. Hoje vai de coca, meus amores. Uau, vai. Tudinho, agora levanta a coca e faz. Vai, Renata. Uau, meus